Vamos lá então, pessoal, a gente vai dar continuidade aí, não se assuste com o tamanho da questão, tá? Das próximas duas questões que eu lembro que a gente vai ver são bem trabalhosas, tá? Só que essa primeira, ela é mais... ela exige, ela dá mais trabalho, mas são conceitos básicos. É soma e subtração, só que muita soma e muita subtração e pouco espaço, porque você vai ocupar muito espaço na prova para fazer esse tipo de questão, tá? Vamos lá, vamos entender ela. E ela nos fala assim, ó. Maria precisa comprar tinta para pintar as paredes de sua casa. E para saber a quantidade, o vendedor perguntou se ela sabe a área que será pintada. Maria sabe que pintará de uma mesma cor os espaços integrados, sala de jantar, uma parte da cozinha. Para que eu pinte, pessoal, e saiba a área, eu vou ter que analisar que eu vou ter uma parede, e dessa parede eu vou ter que descontar a porta, vou ter que descontar janela, vou ter que descontar outras partes que sejam vazadas, tá? Que não vai entrar nesse cálculo da área. E aí ele vai me dar as informações, tá? Vamos lá. Esse espaço integrado tem o pé direito de 2,80. O que é pé direito, tá? A altura. E 4 paredes, sendo que 2 medem 11,50. Então, olha só, a gente vai ter aqui bastante cálculo com vírgula, tá? E se são 2, eu vou ter que multiplicar esse resultado por 2. E outras 2 que medem 5. Então, mesma altura, vezes 5, vezes 2. Com essas informações, ela sabe que consegue calcular a área total, mas ainda precisa descontar as aberturas. Vamos lá, então, daquilo que vai ser descontado. Antes, já vamos fazer o seguinte aqui, ó. Esse valor, pessoal, eu não vou fazer o cálculo de multiplicação aqui, tá? Por questão de espaço, por questão de tempo, pelo curso ser mais voltado à resolução. Mas ele é a desenvolvimento dele, é todo o resultado 2,80 vezes 11,50 vezes 2, tá? A gente vai chegar aqui a 32,20 vezes 2, 64,40. E aqui embaixo, pessoal, a gente vai ter 2,80 vezes 5, a gente vai chegar a 14 vezes 2, 28, tá? Somando esses dois valores de 64 com 40 com 28, eu vou ter 92 com 40, tá? Então, isso aqui é minha área total. Descontado do seguinte: uma porta de entrada medindo 1 metro por 2,20. Uma porta que vai para a garagem que mede 90 por 2,10. Um vão que liga os quartos da casa que mede 1,5 por 2,10. E as janelas, que também devem ser descontadas. Tá vendo que aqui ele já coloca um fim, mas aí ele continua, tá? Para que você se engane. E ainda assim, ó, 2 janelas, tá? De 1,50 por 1,60 vezes 2, que a gente vai chegar a um valor, tá? Isso aqui, a gente vai ter então aqui assim, ó, 2,20. 0,90 vezes 2,10, a gente vai ter 1,89. 1,50 vezes 2,10, a gente vai ter 3,15. E 1,50 vezes 1,60, a gente vai ter 2,40, tá? Vezes 2, 4,80. Soma tudo isso para chegar a 12,4. E agora, reduz, né? Pega aquele 92,40 que é a área total e reduz de 12,04. Subtrai, né? A gente vai ter 10 menos 4, 6. 4, 3 menos 0, 36. 2 menos 2, 0. 9 menos 1, 80. 80,36, e cuidado com isso aqui, tá? Metros quadrados. Porque isso aqui a gente já descarta de cara, essa também descarta, essa descarta.
E como os resultados aqui são próximos, tá? Não tem jeito, pessoal. A gente vai ter que fazer o cálculo para chegar aí no resultado e conseguir descartar aí também a letra A. E tá vendo que ele só inverte, né? 63 com 36, só para te confundir, questão para te cansar. E aí a gente chega na resposta, a letra B. Questão complicada. A gente fazendo, explicando aqui, a gente demorou 5 minutos, mas é 6 minutos, 5 minutos e meio. Mas é uma questão que na prova você faz ela em 10, 12 minutos, tá? Então, eu não sou muito fã desse tipo de questão, eu acho que ela não mede o candidato aí de certa forma. Vamos para mais uma então. E essa, pessoal, é uma questão de combinação. Eu preciso que você... Vamos lá, deixa eu colocando aqui os dados, que aí eu vou explicando para você. Em um torneio de xadrez, uma equipe catarinense obteve o seguinte desempenho: 5 vitórias, 8 empates, e esses empates eu vou colocar assim, ó. Vamos botar as 5 vitórias aqui, né? E 2 derrotas. Analisa uma coisa, isso aqui é fundamental para que você consiga entender essa questão aqui, tá? São 15 partidas de xadrez, né? Se você tiver largar com 5 vitórias, ou essas vitórias acontecerem lá no final, muda a pontuação que tu vai ter lá no final? Não muda. Se as derrotas, em vez de serem as 2 últimas, forem as 2 primeiras, muda? Não muda. Você percebe que a ordem que os eventos ocorrem não alteram o resultado? Isso aí é diferente. Para quem acompanha o meu curso completo aí da resolução de questões objetivas, sabe que eu já falei que arranjo e permutação, a ordem interfere no resultado. Mas nesse caso aqui, não, a ordem não vai interferir, tá? E se a ordem não vai interferir, significa que isso é combinação. E são 3 combinações dentro de uma só questão. A objetiva pegou pesado aqui, tá? Mas, como eu falei, isso aqui seria conteúdo para a gente fazer uma relação entre permutação e arranjo de 3 horas e pouco, para explicar até o final aqui e chegar num nível bom aí para conseguir matar qualquer tipo de questão. Quem já foi meu aluno aí vai ter mais facilidade, tá? Mas vamos lá, as coisas vão clareando aí aos poucos, tá? Olha só. Então eu vou ter que fazer uma combinação só dos empates, uma só das vitórias e outra só das derrotas. Nessa primeira lacuna aqui, ó, eu tenho 15 possibilidades para que o empate ocorra, tá? Ou seja, o empate poderia acontecer em qual rodada? Na 15ª, 14ª, 13ª, enfim. Nessa segunda aqui, ó, como já foi uma, é 14, e assim por diante. 13, 12, 11, 10, 9, são 8, né? 8, 7. E ele te confunde até nessa troca aqui do 8, 7, tá? Nós temos o seguinte aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só, coloquei até um a mais aqui, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 empates, né? 8 empates. Beleza, fechou. Isso seria se a ordem importasse, mas como não importa, a gente não vai multiplicar aquilo ali simplesmente. A gente vai pegar e vai fazer aqui, ó, o fatorial da quantidade de termos. Quantos termos são? 8, né? 8. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Confere e vê se está tudo certinho, porque esse é um tipo de questão que você não pode se permitir errar no meio do caminho, porque se depois para você achar é bem complicado e é uma questão longa. O que a gente vai fazer? Em vez de multiplicar que nem um louco, tarado, isso aqui, a gente vai cortar aqui, ó, 8 com 8. E eu vou começar a simplificar. 7 por 7 dá 1. E 14 por 7 dá 2. Simplifiquei o 7 com 14. Vou simplificar o 6 com o 12, tá? 12 por 6 dá 2. Vou simplificar o 4 com nada. 4 não dá mais com nada. Vou simplificar o 5 com o 15. 5 por 5 vai dar 1. Então, 15 por 5 vai dar 3. Eu vou simplificar o 3 com o 9, certo? 9 por 3 vai dar 3. Olha o que é que eu vou fazer. Presta atenção aqui, tá? 2 vezes 2 daria 4. Então, eu vou simplificar com esse 4 aqui, ó. Fechou? E o 2 eu vou simplificar com o 10, que aqui vai dar 5. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu multiplico o que sobrou, né? E eu vou partir do seguinte, ó. Do 3 vezes 13, 39. Isso eu já consigo fazer ele de cabeça, tá? 39. 39 vezes 11. Vamos lá. Eu vou ter 39 e 39. 9, 10, 11, 12, 3, 4, 2, 9. Eu vou ter que multiplicar por 5 e por 3 depois, tá? Vamos lá. 4, 2, 9 vezes 5. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 2, 10. Com 4, 14. 5 vezes 4, 20. Com 1, 21. E multiplico por 3, que é o 3 que me faltou, né? 3 vezes 5, 15. 3 vezes 4, 12. Com 1, 13. 3 vezes 1, 3. Com mais 1, 4. E 3 vezes 2, 6. 6.435. Feito isso, pessoal, a gente achou as possibilidades aí de empates, como que eles podem ocorrer dentro dessas 15 rodadas. Sendo 6.435 formas. A vitória aqui, pessoal, a gente não tem mais 15 em 15 rodadas para que elas aconteçam, porque a gente já destinou uma parte dessas rodadas para os empates. Então, a gente parte aqui, ó. Se aqui a gente ficou no 8, a gente parte aqui do 7. 7, 6, 5, 4, 3. Como não é arranjo nem permutação, a gente vai fazer esse esqueminha. Quantos termos? 5. 5, 4, 3, 2, 1. Corto 3 com 3. Corto 5, 4, 5, 4. E sobra, simplifico aqui, ó, 6 com 2, ok? 2 dividido por 2 vai dar 1, 6 por 2 vai dar 3. E eu vou ter aqui 7 vezes 3, que é o que me sobra, 21. 21. E agora nos sobra aqui as derrotas, tá? 2 vezes 1. Embaixo, 2 vezes 1, isso aqui vai dar 1. Certo? Então, o que me sobra aqui é simplesmente fazer o cálculo de 6.435 vezes 21. Certo? E como é que vai dar isso aqui? 6, 4, 3, 5. Fazer aqui do lado, tá, pessoal? Fazer menorzinho aqui, porque senão não vai caber. Fazer aqui, ó, 6, 4, 3, 5 vezes 21. Então, vai repetir, né? 6, 4, 3, 5, porque 1 vezes 6, 4, 3, 5 é 6.435. E 2 vezes 5, 2 vezes 5, a gente vai ter aqui 10. 2 vezes 3, 6, com mais um 7. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 6, 12. Vamos lá. 5, 3, 7 com 4, 11.
8 com mais 7, com mais 6, com mais 1, 15. 2 com mais 1, 3. E aqui eu vou ter a minha resposta, 135.135. Ok? Questão complexa, nível altíssimo para objetiva. Então tem que estar bem entendido, tá? Tem que estar entendendo as etapas de tudo que aconteceu aqui. E principalmente aí, se você não entender que a ordem disso não importa, você não consegue nem começar o cálculo, tá? Você vai querer fazer por permutação e não vai bater, tá? A combinação ela tem essa diferença de você trabalhar com denominadores aí também. Fechou, galera? Vamos dar uma olhadinha aqui o que nos espera mais. Pessoal, vamos lá. É só questão complicada em cima de questão complicada, tá? Deixa eu dar uma olhadinha se eu coloco essa aqui pra vocês aqui agora, tá? Dá pra colocar. Por causa do tempo, tá? Beleza, vamos lá. Certo quadrado está inscrito em uma circunferência. Então eu vou tentar fazer uma circunferência aqui. Deixa eu ver se eu não consigo fazer isso por... Deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal. Se eu não consigo fazer isso aqui por formas aqui. Dá, acho que vai dar. Aqui. Beleza. E vamos desenhar aqui também, pessoal. Ficou mais ou menos, tá? Ficou melhor do que se eu tivesse feito o desenho. Vai ser da mesma cor, mas beleza. Vai bater aqui para nós, vai dar pra gente fazer certinho. Olha só. Certo quadrado está inscrito em uma circunferência. É um quadrado dentro de uma circunferência, tá? Que possui raio. O que é raio? Raio é do centro até a extremidade, tá? Então eu vou pegar aqui do meio até a extremidade. Você percebe que essa... se a gente for pegar esse vértice aqui, pessoal, essa ponta aqui, ó, o quadrado ele se encontra, a ponta do quadrado se encontra com o círculo. Então o que é que me leva a entender aqui, ó, que eu posso ter a diagonal desse meu quadrado, porque como isso aqui está bem no meio, né, como esse raio ele é medido bem do meio, e ele tem tamanho aqui de 5, significa eu saber que aqui tem mais 5. Ou seja, a diagonal do meu quadrado é igual a 10. E aí tem uma fórmula que a gente, mais uma, essa eu nunca tinha colocado para objetiva, porque nunca tinha caído para que a gente precisasse saber disso, tá? Mas eu posso calcular a área, tá? Sendo ela diagonal ao quadrado dividido por 2, ok? Essa é uma das fórmulas aí que eu consigo colocar, a mais tranquila de fazer. Tem algumas outras, mas, vai dar uma dor de cabeça enorme, tá? E como a objetiva, dentro da normalidade, com base nessas questões, ela repete conceitos, tá? Então, acredito que ela vai repetir esse conceito aqui. O que seria a diagonal? O tamanho total da diagonal aqui, ó, os dois juntos, é 10. Então, a gente vai ter 10 ao quadrado dividido por 2. Ou seja, 10 ao quadrado é 10 vezes 10. A gente vai ter 100 dividido por 2, que vai ser igual a 50 centímetros quadrados. Chegamos à resposta. Aí você vai dizer para mim, essa é bem mais fácil, né? É bem mais fácil,
mas é um conceito que, para quem estuda por provas, pelas últimas provas, vai ter problema quem não se atualizou, tá? Como é teu caso que você está se atualizando. E não é uma fórmula muito disseminada, não é uma fórmula que ela é muito explicada. Então, é bem provável aí que teus candidatos aí, eles não consigam fazer com essa rapidez aí, com essa facilidade, esse tipo de cálculo. Beleza? Vamos ver o que vem mais aqui. Vamos lá. Galera, assim, ó. Mais um tipo de questão que eu já expliquei, como que se dá a progressão aritmética, tá? E a gente tem uma fórmula da progressão aritmética, que ela é o seguinte, tá? Eu já expliquei como que acontece essa fórmula, como que a gente consegue fazer entendendo, tá? Que tem uma quantidade de pulos que são dadas e esse pulo tem um tamanho, que é o que a gente chama de razão. Mas a nossa fórmula é A1, desculpa, AN, né? A1 é depois. Gente, minha borracha às vezes, aqui. AN igual a A1 mais N, que é a quantidade de termos menos 1 multiplicado pelo raio. Não entendi nada? Então vamos esclarecer à medida que eu vou fazendo aqui, tá? N é o valor do último termo. É o valor do meu último termo. Considerando-se a progressão aritmética em que seu primeiro termo é igual a 13, sua razão é igual a 8, assinalar a alternativa que representa a soma dos 15 primeiros. 15 primeiros significa, então, que eu estou trabalhando com uma quantidade de 15 termos. Menos 1 vezes 8. E ele quer a soma. Pessoal, para que eu saiba a soma, o N aqui, no caso, então, é o termo 15º. Para que eu consiga achar a soma dos termos, existe uma fórmula, tá? Essa fórmula é assim, ó. Soma dos termos igual a N, que é isso que eu estou procurando aqui, ó. Então, eu não consigo achar a soma se eu não achar esse valor aqui, tá? Que é o valor na posição 15, AN. Ajeitar esse A aqui, né? AN mais, na verdade é A1 mais AN. Vou colocar aqui direitinho. A1 mais AN, ou seja, o primeiro termo mais o último, multiplicado pela quantidade de termos, dividido por 2. Tudo isso aqui dividido por 2. Vamos lá, então. Primeiro aqui, né? O meu termo 15º se dará por 13, mais 15 menos 1, 14, multiplicado por 8. Ou seja, 15º termo se dará por 13, mais 14 vezes 8. Vamos fazer o seguinte, ó. Quanto que é 10 vezes 8? 80. Quanto que é 4 vezes 8? Que você vai achar 14 vezes 8 daí, né? 10 mais 4, 14. 4 vezes 8, 32. Então, se a gente somar o 80 com o 32, eu vou ter 112. Né? E acharemos, então, aí, a resposta de 125. Fechou, galera? Então, temos aí a resposta aí de 125. Então, esse é meu último termo. Vamos aqui para trabalhar com soma dos termos igual, primeiro termo, 13, mais 125, multiplicado por quantidade de termos, tá? 15, dividido por 2. Olha o que eu vou fazer, tá? Vou fazer 13 mais 125, 138. E agora tem várias formas que eu posso fazer aqui
Tem várias formas que eu posso fazer aqui, tá? Eu posso simplificar, dividir somente o 138 por 2, que eu acho mais fácil, tá? E eu vou ter o seguinte aqui, ó. 138 por 2, eu vou ter 69. Certo? 69 vezes 15. E aí a gente vai fazer o nosso cálculo aqui, tá? Vamos fazer separado aqui. 69 vezes 15. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 6, 30. Com 4, 34. 1 vezes 69, 69. Aqui eu vou ter 5. 9 com 4, 13. 6 com 3, 9. Com 1, 10. Chegamos ao resultado, então, aí, ó, pessoal, de 1035. Beleza, galera? Então, mais uma questãozinha feita aí. A gente vai encerrar esse bloco. Deixa eu ver como é que é a próxima questão aqui. A gente vai encerrar esse bloco. Essa próxima questão aqui, pessoal, é uma das mais complexas que eu vi a objetiva trazer de todas as provas que eu acompanhei eles, tá? Então, essa aqui a gente vai deixar para o nosso próximo vídeo, para a gente comentar sobre ela, ver como é que ela acontece, porque o método que eu vou trazer para vocês aí ele vai ter a ver com o anagrama, certo? Que é aquele embaralhamento de letras e tal. Então eu vou acabar explicando o anagrama e vou acabar explicando um pouquinho de princípio de contagem também para conseguir fazer essa questão aí e não ter problema na sua resolução. Fechou, galera? Isso aí então, valeu, até mais, um abraço, fiquem com Deus.